Olá, aquele muito bom dia pra você. Fim da invencibilidade do Corinthians na Libertadores. Em noite para ser esquecida, principalmente para Hugo Souza. O timão, primeiro do grupo, perdeu do Platense por 2-0 em Itaquera, para a frustração de Diniz e da torcida. Na Copa Sul-Americana, os alvinegros estão em alta e classificados para as oitavas. O Botafogo, com a melhor campanha da primeira fase, venceu o Caracas por 3-1 na Venezuela. E o Galo derrotou o Puerto Cabello em Minas, graças ao gol de Bernard. 2 brasileiros também avançaram para os playoffs. O Bragantino, que derrotou o Carabobo por 2-0. E o Vasco atropelou o Barraca Central em São Januário. Em Teresópolis, apreensão com Neymar, que após exames realizados ontem, teve constatado uma lesão grau 2 na panturrilha, com previsão de retorno de 2 a 3 semanas e pode perder a estreia na Copa. E no Maracanã, Zubeldia prometeu e o tricolor cumpriu. O Fluminense venceu o Laguaira por 3-1, comemorou a vitória do Rivadavia sobre o Bolívar e agora passou para as oitavas de final da Copa Libertadores. A gente tinha que classificar, a gente não podia ficar fora desse mata-mata, era um objetivo nosso e graças a Deus deu tudo certo. Passamos para a próxima fase em segundo lugar, mas passamos. Os outros brasileiros também, praticamente, ontem mesmo o próprio Santos, o próprio Grêmio também passaram em segundo. Então não tem jogo fácil. Nós ganhamos hoje para assegurarmos o melhor primeiro classificado, porque sabemos que temos que ter vantagem no desenrolar da competição com o segundo jogo em casa. E a gente tem que comemorar, porque é uma vaga que veio diante de um jogo e de um adversário sofrido, né, que não nos deu chance no primeiro tempo e que a gente teve que construir na segunda etapa. A gente acha que se prepara para isso, para esse jogo. É um jogo importante, bonito de jogar. Então, feliz pela vitória, pela atuação. Muito decepcionado, o time jogou mal. Nisso, o treinador, quando o time joga mal assim, obviamente é o principal responsável. Numa falha do Hugo, num erro absurdo do Hugo, ele dá a bola no pé do Zapiola, fora do gol! Deu. Negão, tá comigo ou não tá, Negão? Deu. Bom dia, minha Renata. Bom dia, só um spoiler, porque antes desses 3 muchachos, eu vou mostrar uma muchacha. A nossa Gabi Guimarães está acompanhando o treino da seleção brasileira lá na Granja Comari, em Teresópolis. E olha, uma figura carimbada, conhecidíssima e pentacampeã, Luiz Felipe Scolari, que está por lá, trocando uma ideia, dando aquele apoio, aquela força e passando a sua experiência. Gabi, pra você aquele bom dia, mas tem notícia ruim, é sobre o Neymar, hein, Gabi? Pacote completo, Rê. Bom dia para você, para todos que estão ligados com a gente no Jogo Aberto. Como vocês podem observar pelas imagens, figura ilustre por aqui, Luiz Felipe Scolari, Felipão. Ele vai passar o dia com os jogadores da seleção brasileira e também com a comissão técnica. Tem muita gente querendo ficar perto, participando do treino ali. Vocês conseguem ver ao fundo personagens da CBF e, claro, o técnico Carlo Ancelotti, que conversa com o Felipão. Do lado direito, os jogadores dão início ao treino, que a imprensa tem acesso aos 15 minutos iniciais. Nesse momento, um aquecimento aqui que a gente pode acompanhar dos atletas da seleção brasileira. Quase todos aqui, Rê, porque como você disse, tem destaque negativo. Um jogador que nem sequer está aqui no campo 1 da Granja Comari, é que realmente é notícia. O Neymar, como nós já vínhamos falando, fez exames ontem por parte do Departamento Médico da Seleção Brasileira, mas também fez
outros exames em uma clínica privada, um exame de imagem aqui em Teresópolis. E hoje, antes do início das entrevistas coletivas, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, fez um pronunciamento e informou a atenção que o atacante está com uma lesão muscular de grau 2 e, portanto, não veremos o Neymar tão cedo com todos esses companheiros que vocês estão vendo agora nas imagens do Oliver Sá. Para entender melhor o cenário do atacante da seleção brasileira, o camisa 10, vamos ouvir o próprio médico da seleção, Rodrigo Lasmar. Atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Tá? O atleta ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa a princípio é essa. Portanto, 3 semanas de recuperação para o Neymar, certamente será desfalque nesses primeiros amistosos contra Panamá e Egito. E a presença do Neymar na estreia da seleção brasileira contra Marrocos, já nos Estados Unidos, é incerta. A situação tensa por aqui, principalmente para o camisa 10 da seleção brasileira. Gabi, é só o começo, já já a gente troca ideias, vamos falar mais de seleção brasileira aqui no programa. Mas é o seguinte, com a Gabi Guimarães, temos Cicinho, Edu Dracena e Ronaldão. Cicinho, preocupante a situação do Neymar, porque é uma expectativa, é uma esperança. Nunca ninguém teve garantida uma titularidade para ele, mas é um jogador que pode fazer a diferença. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Boa, Ronaldo. Essa é a abertura da seleção. Mas vamos lá, vamos falar do Neymar. Infelizmente, né, tem essa notícia que preocupa. O lado bom é que ainda tem um tempinho para a estreia. O Neymar já está há 10 dias parado, né? Então a gente espera que a recuperação dele seja bem avançada. Óbvio que o departamento médico vai avançar nisso daí e talvez nós consigamos ver o Neymar na estreia contra o Marrocos. Essa é a esperança do torcedor brasileiro, porque ele é um jogador diferenciado. Então, nossa torcida é para que isso aconteça. Muito bem, Edu Dracena hoje tem, hein? Hoje tem Libertadores. E 2 frentes, o Cruzeiro jogando com o Barcelona do Equador, um time que está completamente fora da competição. E por outro lado, o Palmeiras dando a vida diante do Júnior Barranquilla. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Ânimo, meu irmão. Pra cima, vai. Vamos. Mas assim, o Cabuloso hoje jogando em casa diante do Barcelona do Equador, né? Tem que fazer o dever de casa. Acho que é um jogo onde que a torcida vai ter que jogar junto também, né? O Mineirão vai pulsar hoje para que o Cruzeiro possa passar para a próxima fase. E aqui, né, na casa do Verdão, o Palmeiras possa viver esse momento tão bom que está vivendo do Campeonato Brasileiro, agora na Libertadores também, Renato. Como ele me lembrava todos os dias, o Corinthians é primeiro do grupo invicto. Era assim que ele dizia, né? Agora é só o primeiro. Agora é só primeiro. Ronaldão, o problema não foi perder para o Platense, não mudou muito a situação, mas é que é uma pontuação menor se avançar de fase. E outra, o que aconteceu com o goleiro Hugo na noite de ontem? Xalala. Que isso, Negrão? Faz isso não. Bom dia, minha Renata. Bom dia, seus cavalinhos, perninha. Agora tá todo mundo aí dando risada. Tá. Viu, Cicinho? Você também? Vai. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ô, Memphis. Cá entre nós, Memphis. Sempre ganhou milhões o Memphis. Você viu o que ele falou ontem? Sempre ganhei milhões, tá de coisa. Desde 19 anos, né? Ele falou. Desde os 19 anos ganhando milhões. Então, nós vamos pedir um emprestado pra você, velho. Você ajudar a gente. E eu espero uma doação pro Corinthians. Fazer uma doação. Espero que você continue. Depois dessa declaração sua aí, eu acho que você vai continuar baixando o salário bonitinho, tá de coisa, jogando, né? Fazendo uma doação e jogando. Tem que pedir pro Memphis mesmo, porque lá no Ai Plata. E se, no Ai Plata, então vou pedir, Memphis. Quero pedir também que você pague uma turma aí pra achar o Arboleda pro Cicinho. Aí devolve ele pro São Paulo. Só isso. E eu quero falar do Neymar, não quero falar do Curi, quero falar do Neymar. Não, e o Hugo, eu perguntei do Hugo. Quem? Hugo. Perguntou.
Eu não quero falar do Hugo. Eu não quero falar do Hugo. Não quero. Eu me recuso a falar do Hugo porque parece que mexe aqui no meu coraçãozinho quando eu falo do Hugo. Mas você já antecipava que ele não merecia uma convocação. Mas assim, errar tanto, né, num jogo, a gente não merece, a gente não deseja nem o inimigo. Nem quando eu jogava contra o Marcão, nem quando eu jogava contra o Zete, nem quando eu jogava contra o Rogério Ceni, eu desejaria isso pro meu adversário. Só um gol, né? Mas tudo isso não. Ai, calma que é só o começo, Ronaldão. Tem muito mais ainda. Prepare-se, hein? Sábado é dia de Santos e Vitória na Vila Belmiro. É jogo quente, clima pesado, torcida pilhada, entrada forte, pressão o tempo inteiro e chance de herói aparecendo a qualquer momento. E o Peixão entra em campo buscando mais uma grande atuação diante da torcida, naquele ambiente de raça, confiança e muita cobrança, porque a camisa pesada é assim. Quando a bola rola, ninguém deixa de acreditar até o apito final. E para deixar esse jogaço ainda mais emocionante, a Novibet preparou uma promoção especial para quem é santista e também para quem não é. Por isso, neste sábado, tem promoção de 100% cashback. É isso aí! Na Novibet, a emoção vem com proteção. Porque nós acreditamos que todo mundo merece ganhar e participar. E é muito fácil. Faça a sua aposta com seleção mínima e odds a partir de 1,01. Vale tanto para aposta pré-jogo quanto para aposta ao vivo. Se você ganhar a aposta, perfeito. Mas se perder, a Novibet devolve até R$100 em aposta grátis. Isso mesmo! Você acompanha o jogo, curte cada lance e ainda aposta com muito mais segurança, porque na Novibet a emoção é de verdade, mas a proteção também. Então, aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e participe da promoção. E lembre-se, jogue com responsabilidade, porque se não for responsável, não é divertido. Novibet é só para maiores de 18 anos. O futuro a Deus pertence, já diria todo mundo. Xixinho. Bom, já, Sul-Americana, Libertadores, tem... nem precisou ser golaço, mas 1-0 feito pelo Bernard garantiu o primeiro lugar do grupo para o Atlético Mineiro, que segue sem playoffs na Sul-Americana, para a alegria de Everton Guimarães. Só a vitória interessava o Atlético, mas não quer dizer que o Puerto Cabello aceitaria ser só um coadjuvante nessa história. Os venezuelanos tiveram as melhores chances do primeiro tempo. E o Atlético, bom, ainda procurava o caminho para chegar no gol adversário. História que mudou na segunda etapa. Bernard girou, bateu e Graterol mandou para fora. Dudu arriscou de fora da área e também parou no goleiro. Everson, do jeito que deu, segurou o 0 para que 2 minutinhos depois, Bernard, com a perna esquerda, cravasse a classificação alvinegra. Placar final, Atlético 1, Puerto Cabello 0. Depois do gol ali, que acabou sendo de canhota, eu brinquei com eles na comemoração, beijando a perna esquerda, porque... Já tive alguns gols importantes, né? A semifinal da Sul-Americana, a semifinal de Libertadores, então eles até brincam às vezes que a esquerda é melhor que a direita. Após um começo turbulento, o Atlético deu a volta por cima e fecha a fase de grupos na liderança. Vai direto para as oitavas, sem ter que disputar os playoffs contra uma equipe que cai da Copa Libertadores. A próxima partida da Sul-Americana será só depois da pausa da Copa do Mundo. E até lá, o elenco alvinegro terá algumas mudanças bem importantes. Hoje foi meu último jogo com a camisa do Galo. Estou feliz por tudo que tenho feito dentro do clube, né? Sempre fui um jogador profissional que respeitou o clube dentro e fora do campo. Sim, já tenho um destino nos Estados Unidos. Não gostaria de falar do nome ainda do clube porque falta assinatura, né? Preciso da liberação do Atlético. Eu tenho um contrato, né, com o Atlético até o final do ano que vem. Estou sempre focado no Atlético. Eu espero continuar trabalhando. Nos vamos a tener que sentar con Pablo, con toda la diretoría, para hablar de eso, que es lo mejor para el equipo y para un poco esa transformación que queremos ver.
Aqui está o grupo do Galo definido. O Atlético ficou na primeira colocação com 10 pontos. E outro que se classificou, mas vai para os playoffs, classificado para os playoffs, o Cienciano, com 8 pontos. Cicinho, o Galo bem que tentou se afastar da Sul-Americana, mas caiu no colo, acabou vencendo esse jogo e segue agora para a próxima fase diretamente. Exatamente, porque é um time como o São Paulo, né? Um time que é pouco confiável e vê no Campeonato Brasileiro a impossibilidade de ganhar o título. Então, por que não investir na Sul-Americana? A temporada passada bateu na trave e, assim, o time do Atlético Mineiro está jogando o melhor futebol. Futebol, assim, mais vistoso. Enfrentou, se fosse uma equipe adversária com mais qualidade, talvez teria problema na questão do contra-ataque, mas também, sabendo a fragilidade da equipe adversária, deixou até os zagueiros ali no mano a mano, porque não incomodou. E com esse golaço aí do Bernard, né, fez o dever de casa, classificou, não vai ter que passar por playoff, isso é muito bom. E o Barba vai ter um tempo maior aí depois nessa parada aí para trabalhar o Atlético Mineiro, porque tem grandes jogadores. Renan Lodge está jogando muita bola, o Natanael no lado direito o Dudu conseguiu. Entrou bem, o Dudu mudou essa questão, enfrentou dificuldade também, porque era uma equipe fechada ali defensivamente, não conseguiu. Então, com chutes de fora da área, o Atlético tentou surpreender, mas o Maicon faz exatamente aquilo que o Everton falou, né? Gira a bola com velocidade. É um bom time e tem tudo para encaixar nessa temporada, né? Olha, o Vasco da Gama também queria evitar a Sul-Americana, mas está classificado para os playoffs da competição. O Olímpia ficou em primeiro lugar e o Vasco venceu o Barraca Central da Argentina por 3-0. E o destaque da partida foi o Adson, mas a torcida não perdoou, vaiou bastante o time. Apenas 3.524 torcedores estiveram em São Januário. Foi a forma encontrada para protestar contra o time, que vinha de 3 duras derrotas. Mas valia a classificação. Até por isso, o técnico Renato Gaúcho mudou a estratégia e decidiu escalar a equipe titular na Copa Sul-Americana pela primeira vez. O jogo em casa não teve tanto desgaste de viagem. E nós jogamos o final de semana contra o Bragantino, o jogo hoje e o jogo domingo contra o Atlético. Então são jogos em casa. E hoje era uma decisão pra gente, porque a gente poderia até ficar fora. Deu resultado. O Vasco foi dono do jogo. Aos 32 minutos do primeiro tempo, a bola sobrou para Adson, que da meia-lua acertou o canto para abrir o placar. A situação ficou ainda mais confortável depois que o Roberto Insua foi expulso por essa entrada em Adson. Já nos acréscimos, Tietê cruzou, o goleiro Minho saiu mal e Adson pegou o rebote para marcar o segundo. A lesão que eu tive é uma lesão muito chata. Estou muito feliz em voltar a atuar, em ter recebido as oportunidades e poder ajudar o Vasco, que é o que mais importa. Logo no início do segundo tempo, a bola sobrou com Rojas dentro da área, que mandou uma bomba para ampliar. O placar poderia ter sido ainda mais elástico se Brenner não tivesse desperdiçado o pênalti, depois da torcida pedir para ele bater. O Vasco avança como segundo colocado do Grupo G e vai ter que disputar os playoffs contra um time que virá da Libertadores. Nós poderíamos hoje estar classificados em primeiro lugar na Sul-Americana e com 12, 13, 14 pontos, 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Aí ia ser o contrário. Por que não deixou a Sul-Americana de lado e pensou no Campeonato Brasileiro? Não dá para agradar todo mundo. E para quem tinha dúvidas sobre a permanência de Renato Gaúcho no Vasco depois do que aconteceu no último domingo, ele deixou um recado. Se eu fosse covarde, talvez nem teria vindo pro Vasco. Aumentou meu tesão. Boa noite. Tá bravo, né, Renato? Mas vai para os playoffs, tem mais uma chance na Sul-Americana. O Olímpia terminou na primeira colocação com 13 pontos, seguido pela equipe vascaína com 10. E temos mais assuntos relativos à Sul-Americana, porque a melhor campanha da competição ficou por conta do Botafogo. O time até com reservas venceu lá na Venezuela. E a gente viu o Bragantino, meu adversário do final de semana, vencer também, mas vai para os playoffs. Então, com esses jogos e mais gols da Sul-Americana e da Libertadores agora.
Copa Sul-Americana, última rodada da fase de grupos, Monumental de Nunes e o River Plate confirmou vaga direta nas oitavas ao bater o eliminado Blooming. Após perder um pênalti no primeiro tempo, no segundo, aproveitando o passe por elevação de Martínez Quarta, Maxi Sala se redimiu 1-0. Em outra penalidade, marcada em cima de Joaquim Freitas com o auxílio do VAR, Fausto Vera, ex-Corinthians e Galo, ampliou. E de fora da área, Lucas Silva passou a régua 3-0 River Plate. A vaga nos playoffs dessa chave H ficou com o Bragantino. O time do técnico Wagner Mancini levou a melhor no confronto direto contra os venezuelanos do Carabobo. No rebote de Brueira, Pita fez o primeiro já na etapa final e o segundo saiu nos acréscimos na definição do contra-ataque acionado por Marcelinho e finalizado por Fernando. 2-0 no Cícero Marques e o Braga aguarda a definição do próximo adversário que vem da Libertadores. Vamos em frente, eu acho que a cada dia que passa a gente está evoluindo como equipe, como grupo, e isso é importante. Quando você tem esse tipo de resultado, fortalece ainda mais isso tudo que está sendo feito. Ainda pela Copa Sul-Americana, no Grupo E, totalmente definido na rodada passada, os eliminados Racing e Independiente Petroleiro da Bolívia se enfrentaram em Avejaneda com vitória argentina, 2-0 com as marcas de Vergara e Miljevic. Enquanto isso, na Venezuela, sem chances de perder a primeira posição e a consequente vaga direta nas oitavas, o Botafogo tomou um susto na visita ao Caracas. No lance em que Lamantia saiu comemorando, a arbitragem deu gol contra de Cris Ramos 1-0. No segundo tempo, veio a reação do time de Franklin Carvalho com 2 assistências de Joaquim Correa. A primeira para o próprio Cris Ramos e a outra para Cauã Toledo assinar o 2-1. Nos acréscimos, Joaquim Correa ainda deixou dele na pequena área. 3-1 Botafogo, dono da melhor campanha da Sula na fase de grupos. Já pela chave G, a mesma do Vasco que vai aos playoffs, o Olímpia recebeu o Audax italiano. Viu os chilenos largarem na frente numa infelicidade de Raul Cáceres gol contra, mas depois aplicou a virada. Alan Rodrigues de longe igualou e 1 minuto e meio na sequência, Hugo Quintana marcou o segundo. Em meio ao apagão visitante, Cardoso definiu 3-1, paraguaios nas oitavas e o Audax já era, está eliminado. E no último jogo da Sula desta quarta-feira, pela chave B do classificado Galo, Cienciano avançou aos playoffs com 1-1 no Peru frente ao Juventude. O gol dos donos da casa foi de Becerra e dos eliminados uruguaios de Emanuel Ceccini, ambos de cabeça. Já pela Libertadores da América, no Equador, num pênalti assinalado por Rafael Klaus, Sornosa garantiu 1-0 do Del Valle no confronto direto pela liderança do Grupo H contra o Rosário Central da Argentina, ambos classificados. Na terceira posição e, portanto, para a repescagem da Sula, caiu a Universidade Central da Venezuela com um gol de Cuesta e o 1-0 diante do Libertad, pior time da competição, zerado. Placar mínimo também do Santa Fé contra o Peñarol em Montevidéu, Zapata 1-0, mas os colombianos descem a Sula pelo Grupo E, dominado por Corinthians e Platense. E para fechar, na chave C da Liberta em Santa Cruz de la Sierra, o Rivadavia da Argentina, classificado com antecedência, fez 1-0 no Bolívar com Leonel Buca e os mandantes até empataram na batida com desvio de Cauteruccio. Em busca da virada que garantiria a classificação e a consequente eliminação do Flu, o Bolívar acabou derrotado nos acréscimos. Mídia e Grego definiram 3-1 Rivadavia e ao Bolívar restou a Sula, adversário na repescagem já definido, e será o Grêmio. Falar de seleção brasileira, ela está convocada por nós aqui no Jogo Aberto, Gabi Guimarães. Gabi, claro que o assunto Neymar, essa lesão na panturrilha, está dominando aí o tema, as conversas, não é? É uma pena porque a gente sabe que ele é a grande esperança da seleção brasileira, teve uma comoção na convocação e agora é esperar pela recuperação. Mas tem mais coisa acontecendo, os jogadores chegaram, já estão se familiarizando com a comissão técnica do Ancelotti. É verdade, Rê. Mais uma vez, bom dia para você, para todos ligados com a gente aqui no Jogo Aberto. Seleção brasileira é uma mistura, não é? De alto astral, mas também de coisa séria, principalmente em se tratando do camisa 10 da seleção. Na primeira entrada eu já contextualizei para vocês, mas antes voltar um pouquinho, algumas horas antes, já que ontem mesmo, no período da tarde, a CBF soltou a informação que além daqueles exames padrão que os jogadores foram submetidos aqui na Granja Comari, o Neymar foi encaminhado
encaminhado para uma clínica privada, particular, que fica aqui na cidade para fazer uma ressonância magnética. Já chamou a atenção logo de cara, porque o Santos, clube pelo qual o Neymar joga, tratava a questão física do jogador de uma maneira um pouco mais leve, dizendo que era apenas um edema na panturrilha. A CBF fez, portanto, essa bateria de exames completa, acionando inclusive uma clínica fora da Granja Comari, e depois da ressonância magnética chegou a informação por parte do doutor Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, de que o Neymar tem uma lesão grau 2, o que significa um tempo de recuperação de até 3 semanas. A gente vai ouvir com mais detalhes a voz da experiência, a voz do médico da seleção brasileira, contextualizando o que tem o Neymar e a decisão da CBF de continuar o tratamento do jogador. Sobre o jogador Neymar, ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. O atleta ele segue em tratamento, a nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado, claro. Conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa, a princípio, é essa. Gabi, é com você aí. Pois é, Rê, além do Rodrigo Lasmar, que fez esse pronunciamento antes das entrevistas coletivas, os personagens também falaram não só sobre a situação do Neymar, mas também, é claro, sobre esse início de preparação para a Copa do Mundo. Nós vamos ouvir o Casimiro falando especificamente sobre a relação dele com o Endrick. Vocês lembram de uma declaração que ele deu numa entrevista à TNT, quase que colocando o Endrick fora da lista de convocados para a Copa do Mundo? Pois bem, o Casimiro se explicou sobre esse cenário. E também o goleiro Everton concedeu entrevista coletiva aqui na Granja Comari, falou sobre ter se preparado para esse momento e sobre a transição para o Grêmio. Ele estava pronto, sabia que o Tafarel podia estar de olho nele. Bom, fiquei bastante chateado, principalmente do momento que eu fui tentar proteger o jogador, o Endrick. Fui tentar não colocar um peso nele numa Copa do Mundo, principalmente que o Endrick é um jogador que vai jogar 3, 4 Copas do Mundo, então a gente não pode colocar um peso de uma Copa do Mundo. Acho que a gente tem que deixar o Endrick solto, principalmente que ele já demonstrou que é um grande jogador e para mim demonstrou no jogo contra a Croácia que tem muita estrela e acabou salvando nós naquele jogo. E a questão foi só de protagonismo, que existe outros jogadores que estão à frente e tem que assumir esse protagonismo. E esses jogadores, Ryan, Endrick, esses jogadores têm que jogar mais solto e quando entrar no jogo, ou de titular, ou entrar no decorrer do jogo, faça igual fez no jogo contra a Croácia e resolva para nós sem essa pressão. Existem outros jogadores que têm que assumir esse protagonismo. A questão dos cortes, afinal, acontece e a gente sabe que rede social acaba acontecendo essas coisas, mas eu apenas fui proteger e continuo pensando que nós, jogadores mais experientes, temos que proteger isso pela grandeza da competição. Pela grandeza da competição e principalmente o Endrick, que é um jogador que vai jogar mais 3 Copas do Mundo no mínimo, que já demonstrou para todo mundo que tem muita estrela e demonstrou isso contra a Croácia. Eu amo desafio, acho que a minha vida é movida em desafio. Isso foi muito importante para mim estar aqui hoje, jogar com mais frequência, poder ser mais exigido, poder fazer mais defesas, e isso trouxe mais, com certeza, visibilidade para o meu trabalho. Eu acho que o radar da seleção sempre teve no meu coração, na minha mente. Mas era muito importante para mim jogar com mais frequência, para mim era muito importante atuar em alto nível, ter alta performance. E quando você está em alta performance, a seleção é sempre um sonho, e creio que sempre tiveram monitorando, como tiveram outros goleiros também, que não falei. A seleção é recheada de grandes goleiros sempre em alto nível. Gabi, já vamos acionar você outra vez, diretamente de Teresópolis, da Granja Comari. Então, segura um pouquinho, que já voltamos. Muito bem. Neymar é o assunto. Então, aquela história de que problema? Tinha problema sim. E agora é problema constatado em exame.
E é uma dúvida bem complicada para a seleção brasileira, porque há uma previsão de 2 a 3 semanas de recuperação, mas as lesões, elas têm vida própria, não é? E agora eu tenho certeza, Cicinho, que vai ter um intensivo de cuidados, de tratamento para o Neymar, mas tomara que ele possa estar apto na estreia da Copa do Mundo, para que ele nos ajude desde o princípio. Exatamente. E nos traz à memória, né, aquela questão da discussão, o desconforto do Santos com a arbitragem. Imagine se ele tivesse voltado para o campo. Provavelmente estaria mais agravada essa lesão, né? Então, a nossa torcida é para que ele se recupere. Eu fico imaginando aqui, o ser humano não chegou na Lua, não é possível que não inventa um medicamento para fazer um ápice aí nessa lesão do Neymar. Eu acredito que a recuperação dele, muito tranquila, sem pressão, não precisa pensar em amistosos. O Neymar já demonstrou o valor dele, a grandeza dele, é contar com ele para a competição. Então, eu creio que vai dar tempo aí dele se recuperar sim para estar servindo a seleção brasileira nos jogos oficiais. Torcida pelo Neymar e pela seleção brasileira, isso não vai faltar, eu tenho certeza, Edu. Só que tem um detalhe, fica aquele banho de água fria, porque a gente já imaginava o Neymar treinando, tendo essa chance nesse período na Granja Comari, nos amistosos, até de entrosar mais com os jogadores da seleção. E ele acaba perdendo esse tempo, né, de treinamento junto aos seus companheiros, e até mesmo para você ter ali a maneira como o Ancelotti gosta de jogar. É uma lesão chata, a lesão na panturrilha não é fácil de você curar. Então, acho que o Neymar, como você falou, tem que fazer um tratamento intensivo de dia, de tarde, de noite, de madrugada, até mesmo para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. A gente torce muito para que isso aconteça, porque é um jogador, como a gente sempre falou aqui, é o diferencial da nossa seleção brasileira, e a gente confia muito que ele possa estar em campo. Agora, depois dessa notícia, eu fiquei bastante preocupado, Renata. Não, e tem que ficar assim, Ronaldão chega, já constatada a lesão, vai para uma clínica e as notícias são divulgadas, o médico da seleção se manifesta e a gente sabe que isso atrapalha até uma situação de titularidade para o Neymar. É verdade. E demonstra também o carinho que o Ancelotti tem por ele. Acho que se fosse um outro jogador, teria sido cortado já. Então, ele demonstra um outro cenário, que a gente estava aqui, né, questionando se o Neymar iria para a Copa ou não, ou se estaria na escalação do Ancelotti. A verdade é que é uma lesão que preocupa, mas ao mesmo tempo ele está tendo um amparo de bons médicos, está tendo seu preparador físico ali no dia a dia, vai ter 24 horas para cuidar desse problema e é bom que ele se recupere rápido. Agora, amistoso, não importa para o Brasil mais, o que importa agora é a Copa. É isso aí. Bom, vamos falar de outra Copa, é a Copa Libertadores, porque eu não sei se algum torcedor ficou mais feliz que o do Fluminense, que na Bacia das Almas, graças à sua atuação no Maracanã, diante do Laguaira, mas também o resultado do Rivadavia contra o Bolívar. O Fluminense segue na Libertadores, se classificou em segundo lugar e o Subeldia prometeu e cumpriu. O time vai longe, ou pelo menos para a próxima fase na Libertadores. Así que no te preocupes por la tabla de posiciones. Vamos a clasificar y después te voy a ver la cara y va a decir, bien, mister, clasificaron. Tranquilo. Já te respondi a pergunta. A promessa feita por Luiz Subeldia se cumpriu, mas o caminho até a classificação não foi fácil. Nesta quarta, no Maracanã, só a vitória interessava. Além de vencer, para avançar às oitavas da Libertadores, o tricolor ainda precisava contar com um tropeço do Bolívar diante do Rivadavia. Deu certo. Precisando do resultado, o Flu se lançou ao ataque e conseguiu um pênalti logo no início por conta de um toque de mão de César da Silva dentro da área. Savarino bateu e converteu 1-0. Mas a felicidade não durou muito tempo. Pouco depois, o Laguaira deixou tudo igual no placar. Londonho deu um chapéu em James e finalizou. Freitas conseguiu bloquear, mas na sobra, o atacante balançou a rede. O Fluminense tentou responder com Arana, mas a bola foi por cima do gol. Aos 22, mais uma chance com perigo de Londonho. Fábio defendeu bem e mandou para escanteio. O segundo gol do Flu saiu aos 27 minutos. Hércules recebeu de Martinelli e ampliou no Maracanã. A segunda etapa já foi mais calma, com poucas chances de perigo para ambos os lados. Até que aos 21, Canóbio marcou o terceiro.
O uruguaio deu uma linda caneta e de trivela balançou a rede. Após o apito final, jogadores e torcedores ficaram no Maracanã para aguardar o fim de Bolívar e Independente Rivadavia. O time argentino venceu por 3-1 e confirmou o brasileiro no mata-mata da competição continental. Não, foi difícil ali no final do jogo, sempre depender de um resultado do adversário é ruim isso. Mas, graças a Deus, deu certo. A gente conseguiu fazer a nossa parte aqui dentro do Maracanã, junto com a torcida. Com isso, a classificação do Grupo C ficou da seguinte forma. O Independente Rivadavia terminou na primeira colocação com 16 pontos. O Fluminense ficou em segundo do grupo com 8. Já o Bolívar terminou na terceira posição e vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. E o Deportivo Laguaira fechou na lanterna com apenas 3 pontos somados. Agora o tricolor vira a chave e pensa no Campeonato Brasileiro. O próximo duelo será contra o Cruzeiro no domingo fora de casa. Uma vitória importante para dar ainda mais alívio para o time antes da parada para a Copa do Mundo. Edu, agora é esperar o sorteio amanhã para saber como vai ficar a vida do Fluminense na Libertadores. Mas o primeiro objetivo foi suado. Quem diria que a equipe do Zubeldia sofreria tanto nessa primeira fase? Porque cometeu alguns erros, principalmente jogando em casa, né, Renata? Então deixou de somar pontos em casa e isso acabou complicando e tendo que jogar a última rodada não dependendo de si. Mas o mais importante é que ele conseguiu sim. O Fluminense ontem começou bem o jogo, só que aí depois, logo em seguida que faz o gol, toma o gol de empate, aí vem aquela ansiedade, querendo acelerar o jogo, errando muitos passos também. Aí lá de fora começa a pressionar lá dentro, que a torcida ficou um pouco impaciente. Mas logo depois, né, com a entrada do Martinelli, o Hércules e a Lúcio Acosta, esse meio de campo do Fluminense é muito bem administrado assim, Renata, porque ele sabe se movimentar, tem bom passe, né? Você vê que o Martinelli não vinha jogando e o Fluminense sofreu bastante. Então, parabéns pela classificação. O Zubeldia prometeu e cumpriu, né? Agora está na próxima fase. E agora zera, Renata. Agora é mata-mata. Agora eu não quero saber quem fez a melhor campanha, quem fez a pior campanha. Boa, Edu. Agora quero ver quem pode mais, chora menos. Olha, pode acontecer, por exemplo, Ronaldão, um Corinthians e Fluminense na próxima fase e o Flu terá Hulk. E o meu coração não aguenta. O Fluminense e Corinthians, eu vou ter que morar na Lua. Corinthians e Inter não vai dar, né? Corinthians e Inter não tem como dar, né? Bom, é na Copa do Brasil, só. Na Copa do Brasil já tá. Ali é outro lá, meu. Bom, vamos ver o que vai acontecer. A boquinha. Vamos ver o que vai acontecer. La Plata. Olha, se eu tivesse na Libertadores e não estou, eu estaria preocupada com a Libertadores, não com a Copa do Brasil. Mas tudo bem, são parâmetros. Vamos buscar. Porque é o seguinte, agora é motivo de preocupação, mas mais do que isso, de decepção. O Corinthians fez um primeiro turno, entre aspas, da primeira fase da Libertadores, ou fase de grupos, bom, excelente, acima da média. Mas a segunda metade... Diniz acabou perdendo depois de 19 jogos a competição, contando Flu e Corinthians. Yuri não apareceu, Memphis não apareceu e Hugo Souza, ele mesmo, ao vivo, confessou que falhou muito e pediu desculpas. Acabou o gás. E o Ronaldão hoje tá desse jeito. Acabou o gás. Memphis Depay demorou 43 minutos para dar o seu primeiro e único chute a gol contra o Platense. Raríssimo momento de inspiração no jogo em que voltou a ser titular depois de mais de 2 meses. Pela programação inicial, Memphis jogaria no máximo 60 minutos, mas ele acabou sendo substituído por Fernando Diniz ainda no intervalo. Caio César entrou em seu lugar. Uma atuação até certo ponto melancólica em seu último jogo pelo Corinthians antes de se apresentar à seleção da Holanda, que vai disputar a Copa do Mundo. I feel quite okay, you know. I think that it will surprise people at the World Cup, so I feel physical good. I'm happy to be back on the field first of all, and now it's just about finding the confidence. Como tem contrato com o Corinthians somente até o dia 20 de junho e não renovou até o momento, Memphis pode ter feito na noite desta quarta-feira o seu último jogo pelo timão. Eu quis saber do holandês se o futuro dele será no Corinthians e ele brincou dizendo que eu era o primeiro a fazer esta pergunta. For me, like something that I would love. So that's something
that I cannot answer right now, but I want to stay here. I think I've done always a great effort here in Corinthians to protect the club, to protect the fans. We must also agree and be honest that that I have experienced things in the last 2 years that I hadn't experienced in my career before. And okay, I adapt to the culture here very well, I think, but let's not act like certain things were normal, what happened with me, with my name. All I want to do is give this club here my heart and more titles and more good times because the fans deserve it. Já Yuri Alberto, seu companheiro de ataque, foi tema da coletiva de Fernando Diniz pelas vaias que recebeu quando foi substituído. Em relação ao Yuri Alberto, as vaias é uma coisa natural que acontece e o Yuri é um jogador já, embora tenha pouca idade, experiente, muito vivido, começou muito cedo no Santos e então tem casca suficiente para suportar e saber que é uma coisa normal pelos últimos acontecimentos, era uma coisa que podia acontecer e eu sei que ele vai sair mais forte disso. Do lado do Platense, quem jogou o fino foi o meia Zapiola. Marcou os 2 gols do time argentino, o primeiro de pênalti. Cobrança no canto, Platense na frente. Zapiola para a cobrança de pênalti, Hugo pro campo direito, passou longe, bola no canto esquerdo. Zapiola também mostrou visão de jogo ao bater de longe. E por muito pouco não se consagrou com um gol olímpico. Um primeiro tempo para o corintiano esquecer. Aliás, do outro lado, pouquíssimas coisas para mostrar. A cabeçada de Gustavo Henrique no começo foi para fora. E quando os 40 mil torcedores esperavam que algo diferente acontecesse na busca pelo empate, uma baita decepção. Mateuzinho tocou para Hugo Souza. O lance parecia controlado, mas o goleiro acabou rolando exatamente para Zapiola. Tenho muita confiança que o Hugo ele vai voltar a subir e subir muito. Acredito muito no potencial dele, acredito que é o goleiro que tem tudo para ser no próximo ciclo da Copa do Mundo, ser um dos goleiros da próxima, não foi para essa, mas para da Copa que vem. Com 2-0, o time argentino controlou a partida e poderia ter aumentado. Saiu comemorando a vaga para as oitavas de final. Já os corintianos não conseguiram evitar a perda da invencibilidade na Libertadores. O time até criou algo. Labiá teve 2 momentos, mas ao contrário da partida de domingo contra o Atlético Mineiro, quando fez o gol da vitória, não foi feliz. Pedro Raul também chegou perto. Lá se foram 7 jogos sem perder em Itaquera, onde Diniz nunca havia sido derrotado desde que assumiu o timão. Muito decepcionado, o time jogou mal, a gente jogou de uma maneira muito acelerada, com muita pressa no primeiro tempo. E no fundo eu quero aproveitar esse jogo para ser uma chance da gente melhorar coisas que a gente precisa melhorar. O ponto ultra mega negativo dessa partida, além da derrota por si só, foi a atuação muito abaixo para um goleiro que pretendia estar na seleção brasileira como o Hugo Souza. Ele mesmo já reconheceu, porque não é o comentarista que tem que dizer, não é a apresentadora. O cara sabe quando joga bem e quando não joga. E olha o que ele disse, nós não temos ainda o vídeo, a imagem liberada, então temos aqui a reprodução do que ele falou ao vivo depois do jogo. Fico triste, peço desculpas ao torcedor e ao time. É o que a gente treina, eu não vou deixar de fazer. Fico triste por ter errado. Infelizmente atrapalha, mas seguimos. Segue, né, Rona? É o começo, né? Acho que você tem que reconhecer que você não estava numa noite inspirada. Não só ele, né? O importante é saber que não só ele tem esse mesmo pensamento. Ele errou sim ontem, mas é um cara que tem crédito, é um cara que pode crescer muito ainda, pode ser o goleiro da seleção na Copa do Mundo, na próxima. Então é crescer. No momento como esse é crescer. E ter a confiança de continuar saindo jogando com os pés, é ter a confiança de orientar a zaga, é continuar vivo no jogo. Isso que é importante. Ele errou algumas vezes, 2 vezes, e continuou vivo no jogo. Depois fez uma defesa que poderia ter estendido aí a tristeza dos torcedores. Mas é continuar trabalhando firme. O primeiro passo, Hugo, você já deu. O reconhecimento, é isso. E cabeça erguida, próximo jogo, vai ter aí, você pode se redimir também em pênaltis aí na Copa do Brasil. Você pode se redimir, então. É isso aí. A vida de goleiro é essa. E tem que ter personalidade. E você tem, filho. Personalidade, tá no time grande, você é responsável, um cara responsável. E é assim que começa, é assim que se cria um grande goleiro. É isso aí. Pode se redimir na Copa do Brasil, nos pênaltis, quem sabe? Olha eu falando aqui, deixa gravado aí, Marcelão.
Geralmente quando a gente erra, a gente fala, eu espero não errar mais, né? O duro é essa frase aí, eu vou continuar tentando. Aí lasca tudo, hein? Porque não eu gostaria é bom. que o Ronaldo tivesse a mesma paciência que ele tem com o Hugo, com outros goleiros, não é? Que ele tivesse esse mesmo entendimento. Mas assim, ontem, agora falando muito sério, e aí não é a questão de clubismo, de torcida, foi uma noite muito ruim do Corinthians. O time não correspondeu. Memphis Depay era melhor nem ter entrado em campo. O Yuri, muito apagado outra vez. O Ranieri, que é um dos pilares do time, jogando mal. O Corinthians não teve chances claríssimas, não produziu para vencer o Garro, que tem sido o condutor desse time, Edu. Então foi uma atuação e o Hugo o pior em campo disparadamente, porque uma saída de bola... Olha isso, gente. Como é que um goleiro do nível dele vai errar uma saída de bola? Ou tá impactado, porque não foi convocado, mas, gente, tem que seguir a vida, tem que mostrar serviço, como ele disse. E aí, o pênalti, o Garro ficou vendido, porque o Hugo erra, e na sequência, um pênalti claríssimo do Garro. Mas eu pensei, o que ele estava fazendo ali? Eu perguntei ontem na rádio, eu estava na Rádio Bandeira, eu falei, o que o Hugo errou? O Mateuzinho estava nas costas. O que o Garro estava fazendo ali, ó? Essa é a minha pergunta. Que posicionamento é esse? Que o Garro está dentro da área ali, pelo tamanho dele ainda. Você vê que o Hugo passa por cima dele, porque ele acha que é um prédio. Aí ele fica olhando. Aí ele vai abaixar a mão. E ele tá atrás do lateral. Não tem tempo, Rona, de reação nenhuma. Ele acha que o goleiro vai pegar a bola quando ela passa. O jogador do tamanho do... O jogador do tamanho do Garro... Você tá querendo tirar o erro do Hugo pra colocar no Garro? Olha aqui, vocês vão me entender agora. Que vocês jogaram um pouquinho. Vocês vão me entender. Não no gol, no gol. O que ele tá fazendo ali? Um cara da estatura dele tem que estar onde ali? Mas vem cá, irmão. Ele tem que estar na entrada da área ali pra fazer o quê? Pra fazer o arranque do time, pra fazer o passe. Se o Hugo tira a bola e pega a bola, não ia acontecer nada, ninguém ia estar falando desse lance. Mas se você vê ele lá, você é o zagueiro, eu sou o goleiro, nós estamos olhando ele ali. Ô, Garros, com certeza. vai lá na sobra. Vai lá aqui você não vai cabecear. Eu nunca vi ele cabecear uma bola pra fazer gol. Com certeza. Eu nunca vi ele cabecear uma bola pra tirar do zagueiro. O Diniz treinou e colocou ele ali pra marcar. Não. Eu queria saber ele não ia estar ali o que ele tá fazendo ali. Que isso? Você tem que falar assim, o Hugo errou o tempo de bola, acabou atrapalhando. Você tá surdo? Eu falei que o Hugo errou. Então, eu só quero saber o que ele tá fazendo ali. Você tá falando do Garro, que a bola bateu na mão dele, irmão. Então, Deus. O cara que vai proteger o gol, ele não tem a manha de proteger o gol. Ele não sabe proteger o gol do Garro. Olha lá. Aí ele... Olha lá. Ele tá assim, ó. Ó, com o pé, ó. Não pode. É claro. Para aí, Edu, vou fazer outra pergunta. Se você fosse o zagueiro, estivesse na área e o seu goleiro fizesse isso, o que você falaria com ele? Eu falaria que primeiro que quem errou foi o goleiro. Porque se o goleiro pega a bola ou soca a bola como ele foi fazer ali, Renato, não tem o porquê, de repente, criticar o Garro. O Garro acabou se protegendo porque o Mateuzinho estava ali e se protegeu ali na frente. Eu só tô perguntando o que o Garro tá fazendo ali. O Garro, com certeza, está ali porque foi treinado alguma coisa que o Diniz colocou. Não pode ser. Para marcar o jogador do Platense. Nem no sorteio, no vestiário, ele ia ser escalado para ficar ali. Não pode marcar. Ele é proibido marcar o Garro? Ele não tem o jeito de tirar a bola de cabeça. Ele não tem esse tique de tirar a bola de cabeça. Eu nunca imaginei que uma derrota do Corinthians já classificado produziria tantos problemas na cabeça do Ronaldo. Não, eu quero saber o que ele tá fazendo. Vou ligar pro Diniz hoje. Diniz, eu vou te ligar e falar o que o Garro tá fazendo ali. Então tá bom, vamos dividir a rede e seguir com o Libertadores Sul-Americana em seleção. Tem Libertadores e tem gente muito interessada nessa rodada. É o Palmeiras, que em casa recebe o Júnior Barranquilla, buscando a classificação. E de olho também no jogo do Cerro Porteño com o Sporting Cristal. Vamos ver as notícias do Verdão. Fazia tempo que o palmeirense não passava por isso na fase de grupos. Hoje é dia de decisão e a equipe entra pressionada, podendo terminar em primeiro ou até mesmo eliminada na Libertadores. É uma equipa que tem já quinta-feira um jogo extremamente importante para passar à fase seguinte da Libertadores. É uma equipa que tem muitas ambições e quer ganhar a Copa, portanto... Vamos estar juntos e unidos. Nos últimos 9 anos, o Verdão avançou para as oitavas de final na liderança do grupo. A última vez que isso não aconteceu foi em 2016, quando acabou fora da competição. O meu foco hoje não é
em contratação de jogadores. Meu foco hoje é em quinta-feira, eu gostaria de passar para a próxima fase da Libertadores. Hoje o líder Cerro Porteño tem 10 pontos, o Palmeiras 8, o Sporting Cristal 6 e o Júnior 4. Então vamos aos possíveis cenários. O Verdão termina em primeiro se vencer o Júnior em casa e o líder Cerro Porteño perder para o Sporting Cristal no Paraguai. Agora o Alviverde ficaria em segundo se ao menos empatar com o Júnior, independentemente do outro resultado. E a pior consequência de eliminação palestrina só acontece com uma combinação. O Palmeiras precisa perder e o Sporting Cristal tem que vencer fora de casa o Cerro. Resumindo, um empate separa o Palmeiras da 19ª classificação para as oitavas da Libertadores em 26 participações, o que seria um recorde entre os brasileiros. Se depender da sequência, a vaga está bem próxima. São só 2 derrotas nos últimos 29 jogos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, que eles vão querer sumar também, mas a gente está preparado para isso, para jogar, para ser protagonista, para ganhar o jogo, que é o que a gente precisa para classificar amanhã. A novidade na academia de futebol foi Alexander Barbosa, reforço que só entra em campo depois da Copa, mas já pintou no CT e depois esteve presente para ver a atividade no palco do jogo de hoje. Ansioso por jogar. E jogando, a torcida vai começar a cantar meu nome. Mas o primeiro é treinar, jogar, para chegar a esse momento tão bonito que escutar a torcida cantando seu nome. Dentro das 4 linhas, Sosa se recuperou 100% e pode pintar no banco de reservas, enquanto Bruno Fux segue na transição física. Abel pode repetir a escalação da vitória por 3-0 sobre o Flamengo, com Carlos Miguel, Giai, Gomes, Murilo e Arthur, M. Martínez ou Maurício numa formação mais ofensiva, completando o meio Marlon Freitas e Andréas Pereira. No ataque, Alan, Arias e Flaco Lopes. O futuro alviverde começa a ser escrito nessa noite. De hoje não passa. E depois das vaias, na última quarta de Libertadores, Abel Ferreira mandou um recado para a torcida. Se a nossa torcida nos quiser apoiar ou apoiar os nossos jogadores, agradeço muito, porque quinta-feira vai ser importante estarmos juntos a puxar para a equipa, porque todos somos um e isso é fundamental em todos os momentos, nos bons e nos maus. Caio Capato, para você aquele boa tarde bem especial, diretamente da casa palmeirense. E a pergunta é essa, não é normal ver o Palmeiras tendo dificuldades nessa fase de grupos da Libertadores, mas depende apenas das próprias forças para buscar uma vitória diante de um adversário que já está eliminado, que é o Júnior Barranquilla. Então hoje é vencer ou vencer, né, Caio? Tudo bem? É isso, Renata. Muito boa tarde para você, para quem está no estúdio, para quem está nos acompanhando, onde esteja, portas abertas do estádio palmeirense para essa grande decisão. O Palmeiras não costuma, como você bem colocou, ter decisões na fase de grupos da Libertadores, mas aconteceu, calhou de esse 2026 ser um 2026 decisivo já na fase de grupos para o Palmeiras. Como você bem pontuou, o Júnior Barranquilla não tem mais objetivos na Libertadores, mas pode buscar uma vaguinha na Sul-Americana. Portanto, tem torcedores colombianos que vieram para cá. Agora, quando eu estava chegando com meu parceiro Sidney da Mata, que está fazendo nossas imagens, os colombianos já brincaram com a gente, já conversaram em bom tom, em bom clima, apesar do momento decisivo. Como o Herrero colocou, essa matemática do Palmeiras é complicada. Um empate classifica, mas o Palmeiras precisa vencer o jogo. Se quiser sonhar em ser primeiro, se quiser também avançar na classificação geral. E para isso eu apurei que o Palmeiras terá um reforço importante. Ramon Sosa está liberado, está confirmado entre os relacionados do Palmeiras, mais uma opção para o ataque importante, recuperou-se a tempo da lesão no tornozelo e vai para o jogo. Confirmada a informação de que Ramon Sosa vai para o jogo, diferente do Bruno Fux, que não será relacionado pelo Palmeiras para essa decisão. Continua em transição física, o Palmeiras só vai ter o Gustavo Gomes e o Murilo entre os relacionados para a zaga. Luiz Pacheco ou M. Martínez surgem como opções de emergência, mas confirmado mesmo o Ramon Sosa para essa grande decisão e também confirmado entre os relacionados, Renata,
O Paulinho, que tem voltado aos poucos, está passando nesse momento por um julgamento no STJD para entender se vai ser punido ou não, uma possibilidade de punição de 2 a 6 jogos por conta da comemoração contra o Flamengo, e aquele gesto que fez foi denunciado no artigo 258 do Código Desportivo e pode ser punido. Já fez a sua defesa em vídeo, porque está relacionado e concentrado para o jogo, relatou que era um gesto para a torcida do Palmeiras por conta da união entre as torcidas de Atlético Mineiro, Vasco e Palmeiras, não um gesto violento ou provocativo. Essa foi a defesa do Paulinho, vamos aguardar se ele vai ser punido. Mas a notícia é essa, Ramon Sosa está confirmado, Renata. Muito obrigada pelas informações, Caio Capato, ao vivo aqui no Jogo Aberto. Edu Dracena, Sosa relacionado, mais um reforço. E hoje é aquela noite mágica que o Abel Ferreira já, no ano passado, diante da LDU, prognosticou. O Palmeiras precisa vencer e não se preocupar caso ele faça a sua parte. Vai ter que vencer, Renata. Não tem outro objetivo, até porque a gente sabe que é um momento da temporada onde que o Palmeiras, em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, jogando o seu último jogo da fase de classificação para classificar e classificar em primeiro da sua chave também. Eu acho, jogando dentro de casa, diante da sua torcida, vindo de uma grande vitória com o seu maior rival, que é o Flamengo, né, jogando agora. Então, acho que tem que ter os pés no chão, ter humildade, respeitar o adversário, mas o Palmeiras tem totais condições de ganhar e ganhar bem ainda, Renata. Muito bem, a gente vai falar mais sobre Libertadores, Sul-Americana, Seleção Brasileira. Tá demais Jogo Aberto. Só o Ronaldo tá triste. Não, eu tô classificado. Tchalala. E agora, mais do 2 a 0, sofrido pelo Corinthians, pelo Platense, para acabar a primeira fase de um jeito indesejado. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Uma noite de vaias e falhas em Itaquera. Foram 2 gols marcados pelo adversário. Primeiro, a bola bateu no braço de Garro e o juiz marcou pênalti convertido por Zapiola. Deu! Gol! O segundo gol veio depois que Mateuzinho recuou para Hugo Souza, que acabou colocando nos pés do camisa 10 do Platense. Numa falha do Hugo! Num erro absurdo do Hugo! Tenho muita confiança que o Hugo ele vai voltar a subir e subir muito. Acredito muito no potencial dele, acredito que é o goleiro que tem tudo para ser, no próximo ciclo da Copa do Mundo, ser um dos goleiros da próxima, não foi para essa, mas para a Copa que vem. Depois de 7 jogos, Fernando Diniz conheceu sua primeira derrota na Arena Corintiana e ainda viu o fim da sua sequência de 19 partidas sem perder no torneio continental. Mesmo com a derrota, o time permanece na primeira colocação do Grupo E da Libertadores, mas com a atuação frustrante, o sinal de alerta foi ligado. Muito decepcionado, o time jogou mal. Nisso, o treinador, quando o time joga mal assim, obviamente é o principal responsável. O Corinthians ainda tem um último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo. Encara no fim de semana o Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão. Mas para o retorno, após o Mundial, uma série de dúvidas. E o futuro alvinegro preocupa. Na lista de interrogações, a permanência de Memphis Depay depois de uma temporada de expectativas e polêmicas. O holandês, que voltou a jogar como titular depois de 2 meses na derrota de ontem, vai para a Copa sem futuro definido. For me, like something that I would love. So that's something that I cannot answer right now, but I want to stay here. I think I've done always a great effort here in Corinthians to protect the club, to protect the fans. We must also agree and be honest that that I have experienced things in the last 2 years that I hadn't experienced in my career before. And okay, I adapt to the culture here very well, I think, but let's not act like certain things were normal, what happened with me, with my name. All I want to do is give this club here my heart and more titles and more good times because the fans deserve it. O contrato com o Corinthians, que vence no dia 20 de junho, foi assinado na gestão anterior e prevê salário e direitos de imagem que somam mais de R$2 milhões por mês. I make a lot of money for like a lot of years. I've been playing professional since I'm 16. I made the first million when I was 19. It's not that I come to Brazil to make millions, you know. I've been like making millions for many years. All I want to do is give back.
A situação financeira é o principal entrave da negociação. O Corinthians ainda tem uma dívida com o atacante que conquistou a torcida na primeira temporada, mas neste ano tem apenas um gol marcado e uma assistência. Além de poder perder o holandês, o Timão vive um momento de tensão com o Yuri Alberto, que saiu vaiado na derrota para o Platense. Em relação ao Yuri Alberto e às vaias, é uma coisa natural que acontece, e o Yuri é um jogador já, embora tenha pouca idade, experiente, eu sei que ele vai sair mais forte disso. Saídas iminentes e um clube impedido de fazer novas contratações por conta de um transfer ban. Problemas administrativos e financeiros. E agora, uma pausa e a esperança de tentar organizar o Corinthians dentro e fora de campo. A janela de transferência ela ainda nem está aberta, então a gente tem tempo para derrubar o transfer ban, que deve ser derrubado no momento oportuno. O maior benefício que a gente tem que ter nessa janela é a preservação do elenco. Vai ter gente triste no debate hoje, mas vai ter gente feliz também. E agora, os caras que entendem tudo de futebol estão aqui para o debate. Sgarbi, eu vou dar uma boa tarde e já peço a sua ajuda para consolar o Ronaldo. Tá difícil hoje. Sai fora, rapaz. Tem aqui pra você a fralda cheia, que agora já voltou ao normal. Tô aqui. Você tá na Libertadores? Não, dá um abraço. Calma, calma. Você classificou em primeiro na Libertadores? É que o Corinthians, quando enfrenta algo envolvendo plata ali, do jeito que tá devendo 3 bilhões, é uma situação difícil, né? Ah, por isso que eu vi você na porta lá, esperando plata. Ai, cuidado. Você e o Cicinho na porta. Calma. Não precisa chorar, não. Cuidado. Você é meu amigo, tá? Tudo bem, eu vou. Tava muito estranho, pra ser verdade, essa Libertadores do Corinthians. Você classificou? Sgarbi, se a sua ajuda, o seu apoio moral não for suficiente, nós temos um médico no programa, Dr. Marco Aurélio Cunha, renomado, respeitado, experiente. Se puder, doutor, e precisar, Ronaldo está aqui à disposição. Olha, eu vou dar uma ajuda pro meu amigo. Se o Palmeiras perdeu em casa, por que o Corinthians não pode, já classificado em primeiro lugar? Doutor, muito bem. Esse remédio foi melhor que todos pro meu coração. E avisa a Renata que a próxima é ela. Avisa a Renata, pode avisar. Quando você perde em casa e tá brigando aí pra uma tabela geral, você perde também posições. O senhor sabe, porque o senhor era um planejador, mas aí, não era no escuta o doutor, Renata. Entre o sorteio e vai que você pega o segundo, que é o Palmeiras. Ele não foi, é que o Ronaldo falou que ia ser campeão invicto, doutor. Ah, invicto. A esperança era essa mesmo. Viu? Falou isso, Edu. Falou. Não falei, mas então, se não falei, eu falaria agora. Mas já não pode mais. Capelanes, qual é o seu diagnóstico rápido para começo de conversa da noite de ontem em Itaquera? Meu diagnóstico rápido é que nem começou o programa e já detectei a primeira incoerência do programa. A primeira, porque ontem Sgarbinho aqui, na prévia que mostramos, falou: o Corinthians é um timaço. Agora ele tá caladinho, hein? Detectei, menino. E eu avisei da miragem, hein? É uma miragem. Eu avisei da miragem. Bom, o Ronaldo tá triste e o Chico provavelmente está cancelado em casa. Só isso. Chiquito, olha, acontece. Boa tarde. Boa tarde. A semana toda, eu diria. Porque começou ontem e termina no sábado, viu, Ronaldo? Não. Sábado tem mais. Eita. Fica achando que vou me recuperar. Tem mais. Prepara o lombo. Aí, vai dar Grêmio lá em Porto Alegre. Você conhece bem lá, né? Você já ganhou título lá, mas faz tempo pra caramba. Você tinha cabelo, cavanhaque, agora acabou. Vai ter taca? Ele tá fingindo que não é corintiano. Vai ter taca, pô. Eu já tô dormindo na casa do cachorro mesmo, então mais uns dias já... Você tá usando chimarrão estragado, é? Só pode ser chimarrão lá, aquele negócio, aquela cuia. Tá estragado? O que é? Fernando Diniz, ele é sexy. Falei em jogo sem ganhar, tá? Mas o Luiz Castro também é um bom vinho, né? Então, assim... bom vinho, não é esse chato. Chico, você está lindo com essa camisa cor de Bolívar. Lindo, lindo! Ai, Chiquito! Ô, Cicinho! Cicinho, eu não sei o que fazer. Eu tô triste com o nosso companheiro. Eu não consigo mais ter ideia. A sua hora vai chegar. Eu falei ontem, eu falei 1-0. Era pra ser 2, mas eu não quis nem ir tão longe assim. Mas assim, eu fico admirado com o doutor Marco Aurélio. O médico tem que dar a notícia, doutor. Não pode ficar enrolando. Se tá doente, fala logo. Você tá mal. Você tá mal. Médico vai dá. Médico dá. É o Corinthians. Vai morrer. Olha, Cicinho, médico dá esperança. Esperança? Médico dá esperança. Não dá esperança não, tem que falar, tá doente e pronto. É grave. Vai, Corinthians. Ô, Edu, qual é a real pro Ronaldão, hein? Só dar real agora, é
isso? Boa tarde. Ele consegue mudar tudo. Ele tava culpando um carro. O que o carro tava fazendo dentro da área? Ô, irmão, foi o Hugo. Perdeu tempo de bola. Vou dar meu relógio pra ele pegar tempo de bola pra ele. Não é possível. E ele falou... E disse que vai continuar fazendo. E ele falou o seguinte, ia ser campeão invicto. Coloca aí depois o Marcelão aí, Charles, se ele falou que ia ser campeão invicto da Libertadores. Toca aí a música do Léo Chaves, que tava com a Malva, nossa maquiadora, na quinta-feira. O que é isso? Everton Guimarães, é o seguinte... Apanhou na arena. Eu não gosto disso, mas você disse ontem que o Galo se classificaria, tá tudo bem, você tá comemorando, vida tranquila, não vai pro playoff. Só que aqui o clima é horroroso, a depressão toma conta daquele pedacinho ali de mesa. Eu não sei o que fazer mais. Time que vai alegrar a gente, pode deixar. Renata, boa tarde Brasil, bom almoço a todos. Estou aqui diante da Renata, uma belíssima indumentária que, pelo menos de longe, me parece na cor goiaba. Aliás, porque eu não sou doce. A goiaba doce tem bicho, a manga doce tem bicho. Eu prefiro ser ácido como limão. Já viu bicho em limão? Pois é. Então, aí está um ponto a ser pensado. Mas eu tenho também essa rouquidão que, segundo a minha esposa Cris, que eu amo, beijo, meu amor, ela disse, eu adoro quando você fica rouco, porque não tem nada melhor do que ouvir a sua voz pela manhã dizendo, meu amor, eu te amo, com essa voz rouca. Então eu quero Ronaldo e Chico ao meu lado. Não, senhor, não, senhor, não, senhor. Não, senhor, não, senhor. Quando você tomou 4, não me deixaram falar com você, não vou falar com você. Ronaldo e Chico ao meu lado e mais. Além do Ronaldo e Chico ao meu lado, desliga o microfone do Ronaldo. Ronaldo e Chico ao meu lado. Diga. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando o Fernando Diniz chegou, à casa, né? Aí eu senti você, Chico, e o Ronaldo com frêmitos excitantes. Com frêmitos excitantes. Frêmitos, né? Ok. E aí eu notei que com o tempo foi entrando num processo de disfunção. O processo de disfunção veio acontecendo paulatinamente. E aí ontem, antes do jogo, eu continuava achando que os amigos estavam com frêmitos excitantes. Mas aí, quando o melão rolou... Fernando Diniz, presta atenção, Fernando Diniz. Acontece. Quanto mais você tirou o seu estilo do Corinthians, mais as coisas aconteceram. Quando você foi começando a colocar o seu estilo de toquinho pra goleiro e tal, o negócio começou a azedar. Então, diante de tudo isso, falando agora numa voz mais calma... Você tá falando ainda, velho? Você tá falando? Você não quer parar por aí, velho? Fazer a vocês você não quer parar por aí, não? A vocês dois... Deixa eu perguntar, você não quer parar por aí pra ficar legal pra você? A pergunta que eu tenho, cala sua boca, deixa eu falar o que eu tô falando. Você não quer parar por aí pra ficar bom pra você? Cara. Pra ficar bom pra você? Boca, deixa eu falar. Por aí. Deixa eu perguntar uma coisa. A pergunta que não quer calar. Tô te dando a oportunidade de você ficar calado. Fala baixo, com a voz sensual. Presta atenção. Até quando vai durar os frêmitos excitantes com Fernando Diniz e seu Diniz? Tira ele daí, Charlie. O Brasil quer saber. Daí, velho. Responda para o Brasil. Responda para o Brasil. Tira. Então você apanhou lá, tem que ficar quieto, velho. Você sabe que ele não vai responder, né? Tira. Você vai ser deixado literalmente no vácuo. Isso, então, tchau. A produção resolveu aprontar e aparecer. A produção trabalhou hoje desde a 1 da manhã. Eu vou ter que ir embora. Então, olho na tela, Ronaldão, que é pra você. Ronaldão, olhando pra câmera da verdade, pra você, qual é o limite do Corinthians nessa Libertadores de 2026? O céu, verdade. O céu. Voar, subir, ir por onde for, descer até o céu cair. Tenho certeza... Olha o que eu vou falar aqui. Pode gravar, Marcelo, que você faz isso. Eu tenho certeza que o Diniz vai dar certo no Corinthians, porque o Corinthians é isso. Vai mesmo. Não lava porque não quer. Lá ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Hugo! Monstro sagrado do Corinthians.
Mas olha, vou te falar mais, hein? Que goleiro que nós temos, hein? E temos goleiro pra seleção brasileira também. O Ancelotti já falou. Pênalti chama o Mimilo. Fiona na bola, vem pra cobrança, correu, partiu, bateu! Gol! Ó quem é traíra, ó. Ele falou que o Hugo... Ó quem é traíra, ó. Do Hugo? Ele falou, olha, o Hugo... Vocês estão falando do Hugo, mas o Hugo sabe jogar muito bem com o pé, mas... O Corinthians já muda de cara. Não é esse time morto que tava na mão do Dorival e os seus dedinhos. É diferente. É o cara que vai cobrar. Ó, perninha! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! A produção é fenômeno. A produção desse programa. Cotia treme. Cara, processo, hein? Maldita produção. Ronaldão, volta, Ronaldão. Minha mãe Você não me pode chamou. abandonar o seu time nas horas ruins. A minha mãe tá me É chamando. nessas horas que a gente se fortalece, se reinventa. Não é? Pergunta pro Chico. Pergunta pro Chico aí. Então Agora vamos pergunta pro Chico. perguntar para o Chico. Isso, Chico, Vai ficar calado. eu vou fazer uma pergunta que eu não faço aqui no programa. Geralmente faço outras coisas gerais. Quem foi o pior jogador em campo ontem na derrota do Corinthians? Fácil. Pode escolher. Capela, você quer começar ou o Chico começa? O Hugo foi comprometedor, Disparado. né? Ele comprometeu. Mas o senhor Memphis Depay também não estava afim de jogar. Garro, Memphis, Ranieri, Yuri, Matheus Íbido. Eu acho que ontem dá pra escolher, hein, Renata? Que o Hugo foi decisivo. Não, ele já tá falando o Hugo. Ele falou. O Hugo foi decisivo. Eu acrescentei, você falou. Negativamente. Capelanes, quem foi o pior? Disparado, Hugo. Eu já falei aqui. Eu já falei aqui, é uma opinião impopular. Porque eu até entendo que tudo que o Hugo passou na carreira é uma carreira muito bonita, que ele ficou muito fragilizado no Flamengo, não conseguiu jogar e no Corinthians se reencontrou. Agora, por muito menos, o Cássio foi chutado do clube por menos falhas do que o Hugo. Eu já falei aqui, o Hugo é bom goleiro, decisivo, já mostrou na temporada passada. Começou. Só que não se fala O cara fez milagre da pra caramba, quantidade de velho. E falhas você... que o Hugo comete. Desde que ele chegou ao Corinthians, se você fizer o highlights, se você fizer aqui o recorte das falhas do Hugo, você tem um DVD para mais de metro. Então, não à toa não está na seleção brasileira, porque o Hugo é isso. Ele é um goleiro que não dá para confiar e ele é irregular. A prova foi o jogo de ontem. Eu discordo 100%. Esse cara tá usando também alguma coisa pesada, velho. velho. O Hugo, na minha opinião, foi muito mal ontem pelas falhas. Só que é um goleiro que tá muito mais com altos do que baixos no Corinthians. Só isso. Não falei isso. Mas não falei que ele tá mais embaixo do que alto. Um cara foi importantíssimo, gente. O cara foi importantíssimo em título do Corinthians no ano passado. 2 títulos. Eu ressaltei isso aqui. Esse ano Supercopa contra o Flamengo. Supercopa, o cara pegando tudo, pênalti, pega muito bem. Foi o primeiro jogo da temporada. Receba. Atuou um dos maiores pegadores de pênalti já da história do Corinthians. O maior pegador de pênalti da história do Corinthians em curto espaço de tempo. A crítica em cima do Hugo, ela é muito mais leve do que com qualquer outro goleiro que você pode analisar aí. É muito claro. Ele tem Se mérito. você fizer Ele tem mérito, joga no time grande. É isso. Você faz ele joga no time grande. Para mais de Qual é o metro. seu problema, Capelanes? Nem ao cume, nem ao sopé. O que é isso? Nem ao cume, nem ao sopé. Você não precisa aposentar o Hugo porque ele fez um jogo ruim. Então, mas aí, alguns jogos aí eu ruins. acho engraçado. Porque aí você tá querendo encerrar a carreira do cara, Vocês colocam palavras na minha boca. Em algum momento eu falei nesse programa de aposentar o Hugo. Não, você falou de acabar com a carreira dele. Você falou em highlight. Highlight você quer dizer por com muito isso? menos o Cássio foi criticado, crucificado Mas ele tá sendo pelo criticado. Ronaldo, pelo Chico. Mas o Hugo tá sendo criticado. O Hugo Ele é não uma tá sendo, passação ele não de tá sendo, pano rapaz. gigantesca. Mas quem é que não está criticando? Quem está defendendo? Hugo é sempre Você tá com problema de ouvido, você tá com cera no ouvido. Nós falamos que ele errou aqui. Você e o Edu, vocês estão com cera no ouvido. Mas olha só. Cera no ouvido, isso aí chama. Eu concordo que um goleiro não pode ser definido por um jogo, mas o Bento há pouco tempo foi. O Bento foi numa final. Na verdade, por 2 jogos. Pelo jogo contra a Argentina, que era o Dorival técnico, e o Brasil foi goleado pelos argentinos, e pela falha que ele teve lá no Campeonato Saudita. Então, define-se, sim, goleiros por acertos e erros e mais por erros. Infelizmente, E tem um detalhe, o Ronaldo Tem um que vai pra resolveu Copa, ser pra terceira comentarista Copa, em algum momento, e olha o que ele disse. Vamos observar o que o comentarista de goleiros disse. O quê? O programa tá bom hoje. Mas eu choque vocês com a minha declaração. Qual? Vai! Eu choque vocês. E a verdade é uma só. Ele foi espetacular, o Ancelotti, também nos goleiros. Porque o Everton, ele merece muito. Exatamente. Se é pra pegar pênalti, ele também pega.
Se é para jogar com os pés, se é aquela coisa que ele quer ver, ele também faz isso. O Hugo deixou muito a desejar no final. Eu torci pro Hugo, meu coração aqui. Um corintiano lá, um goleiro e tal. Mas deixou a desejar no momento que era crucial para a escalação, para a convocação, para deixar todo mundo mais tranquilo. Tudo bem que todo mundo falhou, todo mundo errou, mas é um momento que você não pode errar como goleiro. E o Ancelotti, para mim, ele não erra nos goleiros. Ele e o Tafarel. E o Ancelotti falou, peraí, ele e o Tafarel falou, peraí, se os caras estão querendo, o meu goleiro está voltando de lesão, eu tenho outro aqui que eu preciso disso, aquilo, encaixou, enquadrou no que o Ancelotti quer. Vai ganhar? Eu não sei, mas que levou com clareza e sem questionamento, então eu achei legal os 3 goleiros. Os mais experientes, né? Ele tá levando o cara para ganhar. Uma próxima etapa, ele vai ter o Hugo, Carlos Miguel, Bento. Na próxima. Na próxima. Meu Deus. Ainda vai levar o Alisson para a terceira Copa. Acho que eu vou errar de novo. Nossa, da Acabou de falar que você concorda com o Ancelotti, você tem que ser mais coerente. Eu estou sendo. Eu vou errar de novo. Finalmente. Porque não vão ter um monte de pano no gol. Vamos lascado, velho. E vou errar de novo. Meu Deus. Hugo Souza, depois do jogo do Corinthians ontem contra o Platense, a derrota por 2-0, ele veio ao vivo e falou: fico triste, peço desculpas ao torcedor e ao time, é o que a gente treina, não vou deixar de fazer. Fico triste por ter errado, infelizmente atrapalha, mas seguimos. Posso falar uma coisa? Pode. Olha só o que está escrito ali, é o que a gente treina. Só que tem uma coisa, a gente não deve dar função para quem não sabe exercer a função. Então, tem jogadores habilidosos com os pés, goleiros, você dá a função de saída de jogo. Tem alguns que são mais fracos nisso, você não dá essa função. Então, a culpa não é do Hugo, a culpa é de quem disse a ele para fazer aquela devida jogada de sair jogando com os pés. Desculpa, eu discordo. Aquilo ali não foi saidinha, doutor. Não é habilidade. Foi um erro de passe absurdo. É totalmente individual. Aí foi mais a tomada de decisão do Hugo. Não foi nem a questão de sair jogando do Diniz. Eu acho que aí foi mais a questão do Hugo, tiro de meta, que errou na tomada de decisão o passe ali. Porque se fosse o tiro de meta, ele dava no bico pra frente. Porque ele está induzido a fazer essa jogada. Mas aí o jogador tem que tomar, doutor. Você tem que saber. O goleiro não joga com o pé hoje. É quem está dirigindo o carro. O Raniel errou também. Só que assim, agora eu vou trazer uma linha de raciocínio como ex-atleta, né? É um jogo que o Corinthians, por exemplo, se é um jogo decisivo, o Hugo não faria isso. Também acho. O Hugo não daria esse passe. Você acha que teve uma displicência ontem? Não, a questão é a seguinte, provavelmente o Diniz no vestiário falou assim, galera, vamos tentar algo diferente, hoje é o dia que pode errar. Ok, vai ter cobrança de torcida, mas se errar, um jogo decisivo, um jogador experiente como o Hugo, assim, que já errou em outras ocasiões, ele não vai fazer isso. Ele não vai chamar a responsabilidade para ele e cometer esses erros. Então, assim, é um jogo que o Corinthians poderia errar, como errou, e que provavelmente não vai voltar a acontecer num jogo decisivo, o Corinthians lutando por um título, o Corinthians lutando por uma classificação. Contra o São Paulo aconteceu. Contra o São Paulo foi a mesma coisa que aconteceu, né? No jogo decisivo, com o Raniel. Tudo bem, mas deixa eu te falar, era um momento do jogo que estava no início. Você consegue se recuperar. Eu estou falando da questão do Hugo, o goleiro. O Hugo é uma peça que ele sabe que ele não pode errar. Se o Ranieri erra, o Ranieri vai lá e faz um gol de cabeça, já dá o revestrez lá no negócio, lá, falando assim, ó, já compensa, digamos assim. Agora, goleiro, ele não pode se dar esse luxo. Gostei então, do seu assim, comentário, é um erro, Cici. não dá para crucificar o goleiro. O Hugo, ele errou o soco lá, ok, mas a bola pegou na mão do Garro. É erro do Hugo? Mas também é erro de posicionamento dos jogadores. Receba. Então... Você tá ficando muito com o Ronaldo. Não é. Passação de receba. Foi sacanagem. Não é passar pano, não. Nós estamos falando do erro. Bora lá, tem recadinho na sequência, continuamos falando sobre Corinthians, que perdeu para o Flamengo. E a produção larga do meu pé, aí. Ai, gente, é isso. Agora, a Libertadores, a Sul-Americana, elas mexem com todo mundo, não é? E até agora, todos os times brasileiros se classificaram. Everton, Guimarães, vemos os brasileiros seguindo ou para playoff ou diretamente já classificados. Tem Palmeiras ainda hoje, tem Cruzeiro também na parada. Mas é aquela história, quando você vai fazendo... O Corinthians tinha uma pretensão de melhor campanha geral. Eita. E a campanha melhor ficou com o Flamengo, com o Rivadavia e por aí vai. Graças a Deus. Ainda bem. Ele tá mudo. Não saberemos nunca o que Everton Guimarães... Essa produção é brilhante, Everton. Mas eu passo pro Capelanes,
fiz então essa pergunta. Porque é aquela história. Vocês falaram aqui, um jogo que não vale nada. Mas de repente lá na frente, na hora de confrontos, você não define em casa por causa disso. Isso é a maior bravata que tem. Primeiro que se não valesse nada. Pra começar, se não valesse nada, o Diniz não tinha colocado força máxima em campo. Que aí até achei um certo risco, porque o jogo do final de semana, na teoria... Esse jogo não vale nada. Não, o jogo na teoria do final de semana é mais importante em termos de situação do atual momento na tabela de classificação. Porque o jogo contra o Grêmio é um confronto direto. O Corinthians ainda está lutando contra rebaixamento no Brasileirão. Então, deixa eu fazer uma sublinhada. Fique à vontade, doutor, sublinhe pra mim. Qual é a opinião sua? É que devia ou que não devia? Que você falou as duas coisas. Põe esse incoerência aí, fica pra lá e pra cá. O senhor tem uma lousa, eu vou desenhar pro senhor, tá muito claro. Você falou. Eu acho que o jogo ele era importante ontem, sim. Era importante. Mas alguns que jogo que não é importante pro Corinthians, que você fica sempre falando aí, ó. Cara pálida, deixa eu virar lá. Força máxima. Mas todo jogo é importante pro Corinthians, velho. É o jogo do final de semana contra o Grêmio no sábado, ponto. Então é mais importante. O Grêmio é mais importante. Então tá errado pôr a força máxima. Mas quem falou, hein, doutor? O senhor tá zoando negócio. Todo jogo é importante pro Corinthians. Memphis Depay, vamos ouvir o holandês. Bora. I think that my job here is not done, but we have to come together and talk about the future and see what we do. But for me, it's clear that I love this club and I want to stay. Never in my life I had to even answer these questions about talking to companies or whatever. So I don't want to do that. Why you want to watch my pocket? That's your money. First there have to be a negotiation. First there have to be a new renewal and all of that. And then again, there will be something private because I hope that this time not the whole world will have to be inside of my contract. I make a lot of money for a lot of years. I've been playing professional since I'm 16. I made the first million when I was 19. It's not that I come to Brazil to make millions. I've been making millions for many years. All I want to do is give back. Chico Garcia, claro que tinha uma expectativa enorme pela volta do Memphis, que a Fiel estava aguardando por esse retorno, tem Copa do Mundo, mas ontem ele não contribuiu muito. Não, teve uma finalização com 40 e poucos minutos de jogo, a única chance, e até foi inteligente que ele cortou o marcador e tal, mas ele não apareceu pro jogo, né? Ele estava encaixado na marcação do Platense, que aliás até acho que marcou bem, marcou alto, forçando o erro do Corinthians e marcou bem lá atrás. E o Corinthians não tinha espaço, tanto que o Garro não jogou nada, o Bidon foi que tentou mais se deslocar, mas também apanhou muito, e ele é franzino, e aí acabou, não conseguindo espaço. Mas o Memphis era o cara para vir buscar esse jogo, tabelar, buscar espaços, e ele não fez. Jogaram no 5-3-2. Então, assim, o contexto também não ajuda, né? É claro que ele jogou ontem só para, digamos assim, mostrar que ele está apto, não necessariamente 100% ainda. Mas não foi pouco tempo, Chico? Claro que foi. Só um tempo só? Claro que foi, mas assim, vou te dizer, pelo que ele estava jogando, era melhor tirar. Era melhor tirar e botar o Caio César, porque ele não iria jogar 60 minutos, 90 minutos, naquele nível ali que ele estava jogando, ele não ia entregar mais do que ele estava entregando. Então, ele tinha que jogar porque estava dentro do protocolo da seleção, estava dentro do acordo, ele estava 2 meses parado. Então, beleza, jogou 45, não tinha muito mais o que fazer além disso. Mas não é só de hoje, né, Rê, também? Porque, assim, são jogadores que eu tenho todo o respeito do mundo e são vitoriosos no Corinthians. Seria importante em títulos, né? O Yuri e o Memphis, por exemplo. Mas são os caras que se espera muito que sejam protagonistas do Corinthians do ano. O Yuri foi vaiado ontem. Não, o Yuri, se você for ver, tem um gol só no Brasileiro, um gol só na Libertadores, aí foi bem ali na Supercopa, claro. E foi a público dizer que quer sair. Então, e aí rola isso. São jogadores que a torcida espera muito desses caras, até pelo que eles já mostraram no clube, e nessa temporada não estão rendendo. E isso o time sente falta, claro. Everton Guimarães, fato é que... Agora vamos ver se ele tá com volume aqui. Obrigado. Eu perguntei antes sobre o fato do Corinthians não ter conseguido a melhor campanha, que era um objetivo, e eu fiquei aqui esperando sua resposta. Deixa eu ver. Duas coisas aqui. Voltou. Duas coisas. Voltou. A primeira delas. O Corinthians vacilou de não pegar uma geralzona aí em primeiro, mas isso aí é outra história. É só duas coisas muito importantes que eu preciso falar nesse pequeno espaço que tenho aqui. Porque é o seguinte, a primeira delas, a vaia para o Yuri Alberto começou a ser puxada por Ronaldo e Ulisses Costa, que eu estava ouvindo na Rádio Bandeirantes. E o segundo assunto, Depay, precisamos conversar. Se eu sou o Marcelo, eu chamo ele para uma conversa e falo, já ganhou muito dinheiro, fez seu 1 milhão com 19, então vem cá, já que você está aqui para retribuir, nós precisamos da retribuição, nós estamos devendo 2 bi, mais de 2 bi, quase 3. Então você vai retribuir para nós da seguinte maneira,
vamos te pagar 25% só do que você ganha atualmente para te renovar. Afinal de contas, saiu da sua boca que não veio para ganhar dinheiro, veio para retribuir. Então está na hora de retribuir, porque nós colocamos muito dinheiro, demos muita mordomia, morou num hotelzão, tal, 5 pau por mês, etc e tal. Custo-benefício, temos questionamentos. Então vamos fazer o seguinte, 25% do que você recebe vai ser nossa renovação. Como você veio para retribuir, a nossa nação corintiana só pode te agradecer. Eu acho que é por aí que tem que ser. Por aí que tem que ser, porque se ele realmente ama o clube e veio para retribuir, a hora de dar a resposta é agora, Renato. 25% do salário só e a renovação tem que ser feita. Deixa eu O responder Ronaldo você. já disse que ele vai embora. Deixa eu responder pra você aqui o negócio. O cara, o nome dele ele é jogador, não é doador. É diferente, doador e jogador. O cara tem que ser pago pelo trabalho dele. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Pelo que eu vi ontem nos bastidores sobre Memphis, que eu disse aqui que ele dificilmente ele ficaria no Corinthians. Não, você cravou que ele não ficaria. Eu falei que ele não ficaria por causa do orçamento e porque não tinha patrocinador. É isso. Que não tinha patrocinador e ele não... Agora, o que ele fez pra mudar? O que ele fez pra mudar esse patamar? O que ele fez? Abaixou o valor? Baixou o valor, velho. Ué, mas o Coringão teve 40 milhões pra ele, baixou o quê, irmão? Então, aí vai fazer o quê? Parcelas. Então ele vai ficar. Pelo que eu fiquei sabendo ontem, eu conversei com o Stabile ontem e conversei com o Marcelo Paz. Fez um carnê. Se ele falou que vai abaixar, acabou o problema. Vai abaixar, sim. Tá, mas vai abaixar de quanto pra quanto? Né? Aí é problema dele. Você não viu o que ele falou pro repórter lá? Ele falou, é problema meu, eu sou milionário desde os 19 anos de idade. Mas só tem uma história. Mas só tem uma história que não depende do Corinthians no meio disso tudo, que é a Copa do Mundo, né? Que o Memphis Depay pode fazer uma ótima Copa do Mundo ou não. Isso pode melhorar ou piorar o interesse externo. Mas aí se ele renova antes, né, da Copa... Mas você acha que ele renovaria antes? Não sei, mas o contrato vence dia 20. Ele já vai se apresentar agora para Mas o contrato vence dia 20, a Copa começa 13, né? Então quer dizer que vocês estão falando aqui no Jogo Aberto que a Holanda vai ser campeã do mundo? Não, a Holanda caiu antes da Só pra saber, vai encaixar aí um bate-papo, pô. O Memphis falou que vai surpreender nessa Copa do Mundo. Palavras dele na zona mista de ontem. Se ele fizer isso que ele tá prometendo, pode ter certeza que ele nunca mais volta pro Brasil. Gente, ele gostou do Corinthians, cara. Ô, gente, de verdade... Dá pra ver, ele não ia gostar, mas dá pra ver. Ele gostou de... Ele gostou do Corinthians, o cara mundialmente conhecido, o cara jogou no Corinthians. Ele gostou do Brasil, eu não acho que eu viro corintiano se for assim. É uma incompetência se não conseguirem marcas pra bancar o salário dele. Com a marca que tem o Corinthians, o marketing do Corinthians tem que se coçar. Gente, presta atenção. Esse é o menor dos problemas, Chico. Presta atenção. Diga. Não é você arranjar marca pra poder pagar o salário. O salário do Memphis, ele, entre aspas, é o de menos. É a primeira questão. A dívida, mais de 40 milhões. E depois, cobertura no hotel, não, mas isso corta. Não, isso corta. Ah, é? Ué? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou o seu patrão. Tá. Aí eu tô te devendo 40 milhões, tá? E você tem um monte de regalia. Nossa, eu quero renovar. Eu quero renovar com você. Aí eu sento contigo com essa cara lavada e falo assim, Chico, é o seguinte, tô te devendo 40 milhas aqui, mas eu quero renovar contigo. Só que eu vou ter que tirar a tua cobertura, o teu cozinheiro, o teu patrão, o teu não sei o quê, o teu me dá desconto. E dá desconto e diminui o seu salário. Bom, mas aí se eu quiser muito ficar, eu vou ficar, senão eu vou embora. O Memphis vai querer? Não sei. Ah, para, Chico. Senão eu vou embora. Você acredita em fantástico Mas mundo esses Chico 40 Garcia, milhões, mais 2 anos de contrato, você dilui no salário. É normal, Agora, eu tenho uma dúvida aqui vai. pra vocês. Qual jogador no futebol brasileiro, em qualquer time do futebol brasileiro, que hoje é patrocinado por empresa? Não lembro de algum. O Luiz Soares tinha só 3 anos. Está em vigência. Perguntei quem já foi no passado. Renata, o São Paulo, quando trouxe o Daniel Alves, diziam, vai ser patrocinado. Nunca foi. O Rames! Não, é só... Não, é que assim, esse modelo, gente, não existe. Mas é incompetência, porque é possível. Não é incompetência, gente, porque não é viável, gente. Uma marca como o Corinthians, pelo amor de Deus. Chico, não confunda patrocinador com doador. Chico. Não é doação, ninguém vai... O cara é Mas em rico. contrapartida, eu tô falando. Porque as pessoas não tô falando de doação. As pessoas são milionárias porque elas não dão dinheiro para ninguém. Elas ganham dinheiro, elas jogam dinheiro no mercado para receber mais dinheiro. Mas então, pois é, você está confundindo as coisas. Não tô. O patrocinador, que patrocinador vai dar 5 milhões por mês? Não é dar, é pagar para ter retorno. Qual é o retorno? Você acha que vai ter retorno? Com o Corinthians e o Memphis? Não, qual é o retorno? Mas aí porque não estabelece um plano de ação. Gente, jogador de futebol não ganha direito de imagem? Ganha. E direito de imagem é pra quê? Então quem tem que pagar além do direito de imagem? Porque ele custa mais. Porque ele custa mais. Ô, doutor, eu entendi. O Chico quer que só coloca @Corinthians, aí paga só pra colocar o arroba. Ué, a gente não faz isso. Se a gente consegue fazer esses trem lá, paga 5 milhões só pra ter o arroba lá.
difícil é colocar uma marca no Arboleda. Ninguém acha ele. Aí ninguém vê. Vai te catar, Cicinho. Essa história aí do Corinthians com o Memphis é igual ao Ronaldo, não dá pra levar a sério. Coloca um patrocínio no Arboleda pra ver se acha ele. Uma seta, põe nas costas dele. Não, o desenrolar dessa história vai ser legal da gente acompanhar, não é? Muito bem, olha só, agora a gente vai olhar aqui como está a situação do Palmeiras no Grupo F da Libertadores. Por enquanto, o Cerro Porteño é o líder com 10 pontos, enfrenta o Sporting Cristal, que é o terceiro colocado, e o Palmeiras está na segunda colocação com 8 pontos. E hoje vai jogar diante do Júnior Barranquilla, que está desinteressado, já está eliminado. Será? Não tem chance. Não, pode jogar solto, né? Mas e a pode Sul-Americana? Dá pra chegar numa Sul-Americana? Não, aí o Sporting Cristal, a princípio, está numa situação mais confortável. E o Sporting Cristal. O Edu tá ali, fralda que a gente conhece. E você dando risada no programa todo Edu do Dracena, Corinthians. sério, de Quem diria, verdade. hein? Claro que a matemática, ela sempre nos dá os caminhos. Claro. Mas é muito difícil que o Palmeiras não se classifique. Muito difícil, Renato. Jogando em casa, você não pode perder. Claro que perdeu pro Cerro Porteño, que é o futebol. Você não pode errar 2 vezes, não. Já perdeu uma já. E outra, ganhou do seu maior rival, que é o Flamengo, fora de casa no Campeonato Brasileiro. Agora é só aproveitar o momento. É difícil o Palmeiras perder. Claro que perdeu pro Cerro Porteño. Quantos jogadores o Júnior vai ter? Não adianta vocês secarem, meus irmãos. É realidade. Gente, ó, conhecendo Edu Dracena, fralda Tá de cheia, fralda. tá? Ele falou, ganhamos do Flamengo e tal. Com quantos minutos o Júnior vai ter um jogador expulso só pra gente? Se o cara der um carrinho no joelho do cara, quantos minutos vai ter um pênalti pro Palmeiras? Quantos minutos vai ter um pênalti pro Palmeiras? Agora ser expulso, então. Vai ter expulsão e pênalti. Só se tiver Mas expulsão e lembrando que pênalti. na estreia, o Júnior Barranquilla empatou com o Palmeiras. Eu não ouvi o Abel falando de noite mágica. E o chute na cabeça. Só eu falei noite mágica, ele não. Eu ouvi o Abel assim, ó. Se o torcedor quiser nos apoiar, que vem. Tá, mas tem uma pergunta. Quando ontem o Fluminense dependia só dele? Não. O Grêmio dependia só dele para ser primeiro? Dependia. O Palmeiras depende só dele. O Palmeiras, ele precisa fazer a sua parte, ele não olha para mais nada. O quê? O Palmeiras passa em segundo hoje e amanhã no sorteio, Corinthians e Palmeiras nas oitavas. Eu quero Corinthians, Lê minha mão, lê minha mão. Lê minha mão, vê se o São Paulo tá aí. Lê minha mão, São Paulo tá... A minha única tristeza nessa história toda é que o Palmeiras vai perder e vai ser campeão da Sul-Americana. Esse torneio a gente não disputa, não, Cicinho. Olha, Esse torneio é pra você em São Paulo. E se der Palmeiras e São Paulo da Sul-Americana? Vai perder. Vamos ser realistas aí. Então fala com o Ronaldo, porque ele não entende isso. Como não entende? Nós amassamos os porquinhos. É metaverso. Peraí, vocês estão falando que é possível o Palmeiras hoje não ganhar, então ele vai pra Sul-Americana. É possível o Ronaldo ter cabelo, mas não meta é isso. Marco Aurélio Cunha, de verdade, você acha que o Abel Ferreira, depois de um sábado mágico no Rio de Janeiro, vai perder essa chance com o Palmeiras? Mas de jeito nenhum. O Palmeiras vai jogar ali meio na moita. Vai ganhar com o senhor falou isso pro Corinthians ontem. Doutor, hoje o senhor não está muito popular no programa. Mas é verdade. Os caras querem contra, né, Vocês doutor? têm que entender o que é futebol. Falando sobre a lesão do Neymar. Atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Tá? O atleta ele segue em tratamento, a nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado, claro. Conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa, a princípio, é essa. Aqui nós temos na íntegra uma nota oficial emitida pelo Santos, falando sobre a situação do Neymar, a questão clínica. E eu vou só destacar aqui o que chama mais atenção.
O prazo de 2 semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo 31 para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Esse é o parecer do Santos e que foi enviado para a CBF e compartilhado com a CBF. Doutor Marco Aurélio Cunha, agora é o médico. Em que patamar estamos? Preocupados, lógico. Eu não sei, você quer falar? Eu vi que foi o capitão da escola de feira, já tá esperando. Deixa os caras falando. Os caras têm muitos diagnósticos aqui, né? Doutor, por favor. Deixa eu falar. Quando ele teve aquele mal ali no jogo do Santos, que houve aquela confusão da placa de sair, não sair, a sorte dele foi ter saído, né? Ou aquilo já estava previsto. O quarto árbitro foi um anjo. O quarto árbitro foi um anjo. E ele teve ali, certamente, um desconforto muscular, uma possível lesão muscular. Isso ficou aquietado, vamos dizer assim, e apareceu agora, o Santos deu seu parecer à seleção brasileira, mandaram os exames, mandaram aquilo que deveria ter sido feito, e talvez, essa minha interpretação, para na convocação não se criar um anticlima, não se falou sobre isso. E agora entrou em discussão o caso, o Rodrigo expôs a situação, uma lesão que pode durar 3 semanas, 4 semanas, já tem aí 10 dias pelo menos. A recuperação muscular ela é relativamente simples. Agora, a panturrilha é sempre perigoso. A gente teve, você lembra, o Romário tinha muita lesão desse tipo, o Lucas teve agora uma dor na panturrilha, uma lesão no tendão de Aquiles. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Claro. Desculpa interromper, nós mostramos uma imagem aí do Neymar fazendo bicicleta, com grau 2 na panturrilha. Ele deveria estar fazendo bicicleta, doutor? Provavelmente não. Uma ativação leve da musculatura. Não, vou explicar. Uma ativação leve para aquilo vascularizar e promover uma cicatrização sem esforço de alongamento, de resistência muito prolongada, até pode ser feito. Nesse ritmozinho aí dá para fazer, não dá para fazer aceleração. Mas isso já é ele na seleção. Se o Santos está dizendo que a lesão cicatriza 31 domingo, agora... Mas é um processo, hoje a gente faz muito dinamismo, é dinâmica a recuperação. Você não põe o cara deitado num quarto do hospital até ele sarar. Ele vai fazendo exercícios compatíveis com o grau da lesão. Então aquilo vai vascularizando a região, vai promovendo um tecido cicatricial e vai dinamizando para o cara não ficar parado o tempo todo. Então, até ali está tudo certo. Agora, há uma desconexão entre as narrativas, né? Talvez eles tenham ficado em silêncio para passar essa informação no devido momento, que fosse mais oportuno. Agora, vai incomodar isso? Vai incomodar, mas eu espero que se recupere para a segunda partida, pelo menos, terceira partida da Copa do Mundo. Vamos então para palpites para Palmeiras e Júnior Barranquilha. João Pedro Sgarbi. O jogo vai ser 1-1. Ronaldão. Juninho 2, Juninho Barranquilha e Palmeiras 0. Marco Aurélio Cunha. 2-0 Palmeiras. João Paulo Capelanes. Vou torcer pro Palmeiras. 1-0 Barranquilla. Chico Garcia. Vai ser 3-2 para o Palmeiras. Olha, uau! Cicinho. Esse jogo eu não erro, mas nem 1-0 Júnior Barranquilla. Vamos, Cissô! Você faz tempo que não acerta. Esse jogo vai ser 2-1 pro Palmeiras. Aí, ó. Isso dá um azar. Onde você pediu pra eu trocar, viu no que deu. Eu fui de Corinthians, você pediu pra eu trocar, você se lascou. Exponha seu medo, Edu. Vamos ver a confiança agora. Vamos ver a confiança, meu medo. Palmeiras 3, Júnior Barranquilla 0. Amanhã tem sorteio Libertadores, Sul-Americana, tem jogo aberto. A gente fica por aqui, voltaremos na sexta-feira e o Neto chega com os donos da bola. Beijo, Brasil! Acaba, pelo amor de Deus!